Salve o povo de Deus, mais uma vez com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar na casa do Senhor e mais uma vez ministrando a palavra do Deus vivo e todo-poderoso e verdadeiro. Motivo de se alegrar nisso, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Mais uma vez vamos recitar o tema nesta noite. No 3, 1, 2, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia, glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Estamos diante de uma palavra, meus irmãos, em que Deus ele relata dentro da palavra dele e nos traz para alcançarmos neste dia que o povo de Israel ele fez muitas coisas perante o Senhor, coisas desagradáveis e coisas que fez o próprio Senhor se entristecer ao ponto de permitir que algo acontecesse a Israel, que o povo caldeus ele viesse assim saquear aquela cidade, devastar e ao ponto de fazer coisas horrendas. Mas Deus ele vela para com o seu povo. Deus ele vela para com a minha vida. Deus ele vela para com a sua vida. Deus ele restitui novamente as coisas, ele traz para o lugar. Deus ele antes ele ressuscitou pessoas. Isso é uma grande coisa. Para mim é difícil, é impossível acontecer, mas para Deus é algo minúsculo. A ressurreição para Deus é algo em que a gente não tem nem como comparar. É o estalar de dedos, assim como ele vai fazer naquele grande dia, quando resgatar aqueles que já foram. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar um pouco daquilo que Deus ele fez, as grandes coisas que o Senhor fez lá no passado, quando Moisés ele assim pegou o povo e tirou do Egito junto com o nosso Deus. Foi lá, seguiu com aquele povo, passou por poucas e boas, foi criticado, mas porém eles não sabiam que Deus estava com eles, duvidavam, por isso caminharam. O que era para ser 40 dias tornou-se em 40 anos. É assim que acontece muitas das vezes, como deixamos de confiar. Algo que é para ser pequeno, Deus faz com que seja grande. E às vezes o que Deus ele quer te dar é um estalar de dedos. Então, o que eu venho a aprender com esta palavra é que Deus ele quer fazer na minha vida, na sua vida, coisas grandes. Basta eu e você estar na posição, esperar no Senhor, confiar no Senhor, agradar a Ele com boas práticas e caminhar temente, porque um dia vai voltar. Um dia o Senhor ele voltará para buscar a tua igreja. E quantos ele vão achar servindo bem? Eu falo com muita propriedade que Deus ele pode fazer com que você caminhe bem sucedido. É difícil para o crente ele caminhar bem sucedido, porque no mundo tereis aflição. Mas dentro dessas aflições, Deus ele permitiu com que Jó caminhasse bem sucedido, caminhasse bem. Jó, enquanto ele seguiu temente ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, pagando sacrifício pelos seus filhos, nada sobreveio a ele.
mas foi o inimigo de nossas vidas, que ele foi de contra Deus e provou, tentou contra Jó, pedindo a Deus que tocasse nele, dizendo que ele tinha muitos bens, já foi falado aqui, dizendo que ele tinha muitos filhos e muitas propriedades. Satanás, ele está a cada dia nos vigiando, procurando uma falha para que venha nos pegar numa quebrada e venha assim nos destruir, venha de uma maneira muito sorrateira acabar com a nossa vida, acabar com a nossa família. Muitas das vezes, quando ele não consegue com as nossas vidas, ele tenta com nossos filhos, tenta com a nossa esposa, com a mãe, com o pai, que nos entristece. Eu perdi o meu pai e para mim foi muito triste. Em meio à pandemia, ele não morreu de Covid, mas ele morreu. É algo de entristecer o meu coração, mas eu louvo a Deus, pois o meu nome está escrito no livro da vida, e nisso eu tenho propriedade, que quando o Senhor voltar, eu vou subir com Ele. Estou lutando a cada dia, perseverando, para que naquele grande dia eu subir com vocês, com os crentes na localidade, daqui, de outros lugares, irmos para a mansão celestial. Aceitamos a Cristo e temos o melhor privilégio de ter o meu nome, o seu nome escrito no livro da vida. Muitos não conhecem, muitos estão aí fora e não sabem que esse livro existe. Lá está escrito todo aquele que se rende ao Senhor, que diz: Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve lá o meu nome, para que naquele grande dia o Senhor lembre de mim. Porque assim o Senhor, ele não vai lembrar daqueles que não estiver escrito lá. É doloroso dizer isso? É difícil até dizer isso. Dizer para uma pessoa que já até ouviu falar que Jesus, ele salva, que ele cura e que ele leva para o céu. Jesus, ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas, e a primeira coisa que Deus quer fazer é pegar-nos, escrever o nosso nome no livro da vida, para dar-nos o direito de termos a vida eterna. Todo aquele que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, te digo a você, foi a melhor escolha em que eu fiz na minha vida. Deus, ele transformou a minha vida. Eu lembro muito bem quando eu entrei pelaquela porta, que não é aquela porta. Deus fez grandes coisas aqui. O irmão Diego, ele estava aqui como porteiro, ele era porteiro dessa igreja, e ele viu o estado de calamidade em que entrei aqui. Deus, ele transforma, meus irmãos. Deus, ele muda o quadro de vidas, assim como mudou daquele povo, assim como transformou a vida daquele povo, que muitas cidades diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele está fazendo e quer fazer grandes coisas. Chegou-se a pandemia, só que eu agradeço a Deus e vejo o trabalhar de Deus aqui neste lugar, que pessoas com idades avançadas até pegou a doença, mas não morreram. Sabe por quê? Porque Deus, ele cuida do seu povo, porque Deus, ele guarda as ovelhas que é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o que eu tenho a dizer aos irmãos é que não temam não, vocês servem ao Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Ele está te guardando em todos os lugares. Eu mergulho, sei que às vezes perigos estão no fundo do mar,
mas eu creio tão somente que Deus, Ele é todo poderoso para me guardar. Até dentro d'água este Deus, Ele me guarda. Até dentro d'água o Senhor faz grandes coisas por mim. Aí damos a entender que Deus, Ele não trabalha para que a gente veja, Ele trabalha para que lá na frente nós entendamos que grandes coisas Ele fez no passado e faz pelas nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Meus irmãos e amados, Paulo e Silas se encontrou em situação difícil. Foram presos por ter pregado a palavra do Senhor. Eles falaram do amor de Cristo, libertaram uma mulher e assim acabou sendo preso, acabou pagando pelo erro que hoje eu acredito que muita gente aplaudiria o ato de Paulo e o ato de Silas. Mas lá no passado não, lá no passado prenderam eles, mas só que ele estava no cárcere e não se entristeceram. Eu até me expresso mal, a tristeza vem quando a gente se passa por uma dificuldade, mas a alegria, ela vem após a tristeza. A alegria de nossas vidas é saber que temos um Deus que vela com a minha vida, que cuida desta matéria, que cuida do meu espírito, que cuida do meu ser por completo, saciando a minha vontade, preenchendo o espaço que eu tentei preencher e não consegui. Encontrei em Jesus um grande amigo, um grande Pai, que preenche espaço em nossos corações, que sacia desejos em que nós nem compreendemos. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é verdadeiro. Ele fez e faz grandes coisas. Como eu falei de Paulo e Silas aqui, quando ele estava na prisão, eles adoraram ao Senhor. Que nós venhamos a cada dia estar adorando o Rei Jesus, que vive e que reina para todo sempre, para que aconteça grandes coisas. As cadeias caíram e Deus foi louvado através da vida de Paulo e Silas. Deus fez e faz grandes coisas. Creia tão somente no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele vai proteger o seu filho de muitas das vezes que você fica aflito dentro de casa, mas é confiar. Deus está guardando. Ele saiu, mas Deus está guardando. O seu esposo, ao sair, Deus está guardando. A sua mãe, onde estiver, Deus está guardando. E acredite, se eles estão nos caminhos do Senhor, se partir, vai para a glória, vai morar com o Senhor, vai para um lugar de vida eterna, vai para um lugar em que não há pranto, cheiro e nem dor. Aleluia! Cremos no Senhor, na força do teu poder. Mas para isso, para que Ele faça grandes coisas em nossas vidas, é preciso nós confiarmos. Deus, Ele foi com José. Hoje eu vi o pastor pregar lá na igreja e se alegrei pela vida de José. Ele se disponibilizou, e dentro da disponibilidade de José, dentro do sonho que ele teve, Deus ele honrou. Ele também passou por dificuldades, mas Deus foi com ele.
Deus, ele é com o justo, meus irmãos. Deus, ele está sempre disposto a te ajudar. Nunca pense, eu estou sozinho. Nunca pense, eu vou perecer. Se você segue a um Deus verdadeiro, a um Deus que tudo pode, a um Deus que faz grandes coisas, creia tão somente que as pessoas muitas das vezes ficam colocando a sua fé em pequenas coisas. Às vezes eu digo assim: a minha vida, ela pertence ao Senhor, e eu hoje ouvi que eu não tenho nada, só reforçou o que eu já sabia. Eu costumo dizer, já falei em outros cultos aqui, que eu não tenho nada, tudo que tenho foi o Senhor que me deu, mas não é meu, eu estou tomando conta. Os meus filhos, a minha esposa, tenho que tratar o melhor possível, para que naquele grande dia o Senhor, ele vai cobrar da minha vida, ele vai cobrar também da sua vida, pelo cuidado em que você presta à sua família, pelo cuidado em que você presta às pessoas que vêm aos cultos, ou até aí fora, que não conhecem a Cristo, mas devemos cuidar. Deus, ele fez e faz coisas grandes. Deus, ele cuida do que é meu e do que é teu, ou seja, ele cuida daquilo que ele te deu para cuidar. Cuide bem também daquilo que ele te deu para cuidar. Observe que o Senhor, ele grandes coisas fez. É como está aqui no tema escrito: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Às vezes eu vejo pessoas tristes. Só Deus é que sabe, e aquela pessoa, o que ele está passando. Só Deus, ele conhece o nosso ser. Só Deus, ele conhece o nosso interior. Sabe a batalha que travamos. Sabe também as lutas difíceis que é. Estamos no caminho do Senhor. Te digo a vocês, não é fácil não. Eu não quero mostrar para vocês que o Evangelho é de facilidade, mas eu te digo a vocês que só servindo a esse Jesus, só caminhando com Ele, você tem a melhor coisa a obter: vida eterna. Vida com abundância, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa tranquila. Temos nossos momentos difíceis, mas se tranquilizamos com o Senhor. Eu tento procurar o possível me tranquilizar com as coisas, dizendo: Deus, toma direção, Deus, guarda, porque eu sei que só Ele pode guardar, sei que só Ele tem a direção, sei que só Ele tem o controle. Não adianta nós pegar e tentar governar, não caminharemos no palmo, mas se Deus ele conduzir, caminharemos até a glória e tudo sucederá bem, porque o Senhor ele está no controle, e quando ele está no controle, nada vem a dar errado. Ainda que sobrevenham as dificuldades, creia tão somente que Deus ele pode restituir, assim como restituiu na vida de Jó. Primeiro ele vem a prova. Deus ele prova primeiro, para depois ele dar aquilo
em que vai alegrar o seu coração, porque eu não sei o que vai alegrar o seu coração, mas Ele conhece e sabe. Ele sabe a sua necessidade, sabe aquilo que te traz alegria, sabe aquilo que te traz vigor. Mas tão somente devemos estar no centro da vontade de Deus, fazendo assim a vontade de Deus. Se nós fizermos desta forma, a gente pode até passar pela dificuldade, mas passaremos vitoriosos, como Jó passou. Ele nem imaginava por que ele estava passando por aquilo, devido o quão correto Jó ele era. Mas eu te digo a vocês, se porventura a dificuldade sobrevir, não se entristeça não, pelo filho que muitas das vezes não corresponde àquilo que você quer, pelo esposo que muitas das vezes nos entristece, pela esposa que entristece o marido. Deus, Ele pode entrar com providência. Temos que ter calma e pedir a Deus: Senhor, entre com providência. E a providência do Senhor é melhor do que a minha providência. A providência do Senhor é melhor do que aquilo que pensamos e esperamos. Porque Deus, eu costumo dizer que é até extravagante em tudo que faz. Pensamos em obter isso aqui, que são pequenas coisas, mas Deus, Ele dá grandes coisas. Então, às vezes eu falo extravagância. Por quê? Porque Deus, Ele não dá pequenas coisas. Aquilo que eu e seu coração estão almejando, Deus, Ele quer dar mais. Deus, Ele quer dar mais além do que você espera. A restituição que Deus, Ele pode restituir à tua vida, à minha vida, é grandiosa. Mas se você ficar diminuindo aquilo que Ele vai te dar, se você não confiar e não acreditar no que Ele pode fazer, aí fica um pouco difícil. Aí fica caminhar em espinhos. Deixe Deus, Ele trabalhar. Deixe Deus, Ele falar ao seu coração. Pois Deus, Ele quer nos conduzir a cada dia, mas muitas das vezes tentamos conduzir as coisas de Deus, tentamos conduzir o que é para Deus fazer e acabamos quebrando a cara. Vamos ficar na posição adorando como Moisés, para que o mar se abriu. Ele adorou, ele pediu a Deus, ele fez corretamente. Moisés, estende a vara sobre o mar, e o mar se abriu. Quem viu o mar se abrir aqui? Ninguém, mas Moisés, ele viu. Deus, Ele relatou nesta palavra. Deus, Ele deixou aqui escrito para reforçar a minha fé, para reforçar a sua fé, que às vezes acha que o esposo ou que o filho que está em uma situação difícil não vai sair dali. Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Deus, Ele pode resgatar pessoas. Deus, Ele tem o controle nas suas mãos e sabe o tempo determinado em que agir. Se nós tomarmos as rédeas, certamente caminhará mal. Mas se nós dermos as rédeas para o Senhor guiar, nossa carruagem correrá grandemente e caminharemos para a frente, servindo a Cristo, dando bons frutos, bons testemunhos, e com isso pessoas
se converterão ao Senhor pela minha vida e pela sua vida. Mas para isso, temos que dar o bom testemunho, temos que ficar na posição. É até triste em falar, está lá no livro de Ezequiel, o qual o povo de Israel passou, e o que eles faziam para poderem passar pelas dificuldades. Ele falhou muito contra o Senhor, e Deus, Ele é amor, todos nós sabemos, e também é justiça. Ele ama o pecador, mas Ele se aborrece do pecado. Ele ama a minha vida, Ele ama a sua vida, Ele ama até aquele que está lá fora, bebendo, pecando, se prostituindo. Ele ama, Ele tem um cuidado especial. Às vezes eu costumo até dizer que cuida até bem, só que o mesmo não se coloca na posição correta, que é de servir a Cristo para melhor. Quando nós se colocamos na posição correta de servo, não de Senhor, de servo, para servir. Estamos aqui para servir, unicamente para servir. Cada patamar que subimos, somos menor, servimos mais. Se somos porteiro, servimos. Se passamos a auxiliar, servimos mais. Se passamos a diácono, servimos mais ainda. A presbítero, mais ainda. Então, que nós venhamos estar em posição de servidão para servirmos a Cristo com excelência. Bem-aventurado o varão quando o Senhor vier encontrado, servindo com vigor, com excelência, esperando com paciência aquele que vive e que reina para todo sempre. Deus, Ele é maravilhoso em poder, em glória. Fez no passado, faz hoje, está para fazer no futuro. Ele não se cansa de fazer pela minha e pela tua vida. Mas para isso é necessário que eu e você esteja no centro da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus.